Você já se imaginou dono ou dona de empresas internacionais como Apple, como Google, Facebook, a Disney? E se eu te falar que dá para você ser dono dessas empresas através de BDRs? Já falei várias vezes sobre BDRs aqui no canal, então por isso eu resolvi trazer um vídeo exclusivo para ela. E nesse vídeo aqui a gente vai entender mais o que são BDRs, quais são os pontos positivos e negativos de se investir em BDR, quais são os custos e se realmente vale a pena. Então bora pro vídeo! Bem-vindos, maninhas e manias, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou o Lucas Ferreira e esse é o canal Money Invest, um canal sobre educação financeira, sobre investimentos, tudo que possa impactar no seu bolso a gente vai estar falando aqui. Então aproveita e se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas e ajudar o canal a crescer. Aqui no canal eu falo que o investidor que queira segurança nas suas aplicações, ele tem que diversificar os seus investimentos. Não só diversificar entre tipos de investimentos, tipo ações, renda fixa, e entre ações não só também entre setores, tipo bancos, varejo, alguma empresa industrial. Além desse tipo de diversificação, você tem que ter mais um grau de diversificação que é entre países. Você não pode apostar todas as fichas em um único lugar. Você tem que ter segurança também em relação ao país, porque pode acontecer que o país pode entrar em uma crise e o valor que você vai ter vai por água abaixo, porque a nota base no mundo ali é o dólar. E se o nosso dinheiro desvaloriza em relação ao dólar, a gente vai estar perdendo o poder de compra, então isso daí não é legal. Porque qualquer coisa que você vai comprar, o seu iPhone, as peças do carro, às vezes são dolarizadas, são importadas, a maioria das coisas são dolarizadas, então a gente tem que ter essa diversificação em relação ao país. As BDRs significa Brazilian Deposit Receipts. Significa que são recibos que representam ações lá fora. Esses recibos são lastreados numa ação em específico lá fora. Por exemplo, se você comprar uma BDR da Apple, esse papel vai representar uma oscilação que tiver tendo realmente no papel lá da Apple, na ação lá da Apple. Mas como é que funciona isso daí? Para começar assim, uma empresa vai lá e compra as ações da Apple, por exemplo. Ela vai e retém essas ações para ela. Ela bloqueia essas ações, porque se for emitir a BDR, não pode ser negociada essas ações. Ela trava, ela custodia, que chama, essas ações. Aí ela vai e emite uns recibos que são negociados aqui na B3. Esses recibos representam essas ações que ela comprou. Então, para você entender, eu vou lá na ação americana, tenho uma conta lá fora, compro uma ação da Apple. Depois eu pego essa ação, guardo ela, bloqueio ela e emito, por exemplo, 10 recibos para ser negociados aqui no Brasil. Então eu paguei $100, o dólar a 5, por exemplo, eu tenho uma ação de R$500. Então eu pego 10 recibos dessa ação e negocio na BDR, aqui na B3, na Bolsa de Valores nossa. Aí eu vou ter 10 recibos de R$50. E se caso a minha ação lá de $100 for para $200, as BDRs aqui que estavam custando R$50, elas vão dobrar também, elas vão para R$100. E esse processo todo foi feito justamente para facilitar as pessoas daqui a terem acesso ao investimento exterior, sem ter que se preocupar com abrir uma conta lá fora, sem ter que se preocupar com entender como é que é a carga tributária lá de fora em relação a ele. E mesmo assim está exposto a outra moeda, a diversificar o seu patrimônio. E agora a gente tem que aproveitar, porque no final do ano passado que começaram a liberar as BDRs para o pequeno investidor, né? Antes era só para investidor qualificado. E esse tipo de investidor é aquele que tem mais de R$1 milhão em aplicações financeiras, para ser considerado um investidor qualificado. Então agora está liberado para todo mundo. E para uma classificação tem dois tipos de BDRs. As patrocinadas e as não patrocinadas. As patrocinadas é quando a empresa mesmo das ações, dos BDRs, ela tem interesse em trazer as suas ações aqui para o país. Então ela vai junto com a B3 negociar ali, ela mesma vai custodiar as ações dela, vai fundar o BDR dela aqui no país. E nesse caso a empresa ela tem interesse no mercado brasileiro. Mas só que infelizmente são muito poucos casos que tem desse tipo de BDR patrocinada. A maioria é não patrocinada, que você já vai ver como é que é. E para você identificar que essa BDR é patrocinada, o final do código dela vai ser ou 32 ou 33. Agora as BDRs não patrocinadas, que é a maioria esmagadora, é quando a empresa em si não tem nenhuma ligação com a BDR aqui. Então o que acontece? Uma outra instituição financeira, por exemplo o Itaú já faz isso, vai lá e compra as ações, que foi o que eu expliquei no comecinho.
compra as ações da empresa que ele quer, junto com a B3, que também tem que organizar isso, e ela vai e custodia essas ações, vai ficar travado elas, e aí eles vão emitir esses recibos que você vai poder comprar. Para você poder identificar qual que é uma não patrocinada, o final dela é 34 ou 35. Então aqui só uma observação que talvez você já tenha pego: uma ação não é equivalente a uma BDR, na maioria dos casos. Geralmente uma ação é coisa de 10 BDRs, 20 BDRs, e para você saber quanto que é qual para qual, ou você entra no site da B3, que lá está especificando, ou você vem aqui nesse site, no Status Invest, aí você pesquisa lá qual que é que você quer. Por exemplo, eu pesquisei o Facebook, né, FBOC 34. Aí ele vai mostrar aqui, ó, é um jeitinho mais rápido de você ver, só descer aqui e vai ter aqui, ó, um stock é igual a 28 BDR. Stock é ação em inglês, que é o nome lá nos Estados Unidos que fala. E tem um negócio legal também que chama cancelamento de BDR. Isso aí significa que se você quiser transformar essas BDRs em ações mesmo, você pode. Aí você vai ter que ter uma conta lá no exterior, aí eles transformam, aí eles desbloqueiam aquela ação que o custodiante está travando, né? Aí ele libera essa ação para você. Aí eles transferem a custódia para sua corretora lá no exterior. E quais são os custos, né, que a gente tem com esse intermediário de trazer os recibos pra gente? A primeira taxa que tem, que é uma taxa padrão mesmo já para as ações, que seria a taxa de corretagem, né? Se a sua corretora ali cobra para você fazer uma ordem de compra ou venda, ali vai ser meio padrão. Se a sua corretora não cobra de ações, geralmente ela também não cobra para BDRs, e essa é a taxa meio que padrão, junto com emolumentos da B3. Aí se você tiver lucro e vender as suas BDRs, você vai acabar pagando 15% sobre esse lucro que você teve. Comprou a R$100, vendeu a 110, você teve R$10 de lucro, então você vai ter que pagar 15% de imposto de renda, que seria R$1,50. E aqui não tem isenção, viu? Nas ações tem de até R$20 mil, e nas BDRs não tem nenhuma isenção. E os dividendos são taxados também. Lá nos Estados Unidos é muito comum isso daí, lá os dividendos são taxados. Aqui no Brasil, os dividendos não são taxados. O que são taxados é juros sobre capital próprio. Os dois você recebe dinheiro pela ação distribuir os lucros, só que uma você tem que pagar imposto e a outra não, porque lá na empresa eles já pagaram. Isso daí pode ser tema de próximos vídeos para você entender melhor. Mas lá nos Estados Unidos, a lei, qualquer dividendo que você receba, você tem que pagar imposto. Se eu não me engano, lá é 30%, né, que cobra, então isso daí já não tem o que fazer. Mas o bom é que você não precisa se preocupar com isso. No BDR eles já vão descontar isso daí e você vai receber o seu dividendo líquido já. Então você não tem essa burocracia. Mas quem custodia essas ações cobram até 5% que é dos dividendos. Então se você recebe R$1 de dividendo, quem está custodiando suas BDRs pode até pegar até 5 centavos. Varia ali entre 3% e 5%. Aí essa, se você investisse diretamente lá nos Estados Unidos, aí você não pagaria essa taxa. E quais são os pontos positivos e negativos, né? Bom, o primeiro ponto, que você já deve ter percebido, é que é muito mais simples. Você não precisa abrir uma conta lá fora, sem entender nada daquelas burocracias lá fora. Você já pode negociar tudo aqui mesmo, bem mais tranquilo, bem mais simples, sem dor de cabeça. Aí nessa transação de mandar dinheiro para o exterior, você tem que pagar taxa, tem que pagar IOF. É bem complicado, então para você investir em BDRs é bem mais simples. O segundo ponto positivo é você estar exposto ao dólar, ou a outra moeda, dependendo do... Mantém o dólar. E como eu falei, na diversificação, né, se você está exposto ao dólar, se caso a nossa economia do país vai mal, nossas ações perdem valor, né? O dólar acaba aumentando o valor em relação ao câmbio, né? Então se você perde valor aqui, você ganha aqui. Então é como se fosse uma proteção. Você ainda ganha uma valorização do dinheiro, mesmo se o nosso país estiver indo mal. E o terceiro ponto, que facilita demais, é que você vai estar negociando em real. Mesmo que você esteja exposto ao dólar, todas as transações que você vai fazer vai ser em real. Você não vai precisar ficar cambiando em nada. E tem um quarto ponto positivo que eu acho legal também, é você ter acesso a outros setores que não tem aqui no Brasil. Por exemplo, a indústria de videogames, assim, de games, né, de jogos. Aqui no Brasil não tem nenhuma empresa que faça isso. Lá nos Estados Unidos você tem um setor que faça isso. E através das BDRs você consegue investir, por exemplo, na EA, sabe? A empresa que faz FIFA, que faz aqueles jogos de corrida, Need for Speed, né? Então é um outro setor, além da diversificação do país, é uma diversificação em outros setores. E o ponto negativo que eu acho, você vai investir em uma empresa fora do país,
você vai ter que estudar sobre uma empresa que não está aqui no seu país. Às vezes você não conhece a empresa e você vai ver relatório dela, vai estar em outro idioma, já um pouquinho mais difícil, mais complicado. Eles acabam seguindo outros padrões que não são aqui estabelecidos no Brasil, né? Eles vão seguir os padrões do país de origem. E em relação a BDR com as ações lá fora, as nossas BDRs têm uma liquidez um pouco menor. Que seria que tem menos negociações. Mas se você ainda não chegou na hora ainda de investir milhões em BDRs, então, talvez você não perceba essa baixa liquidez. Então vai ser bem tranquilo. E se você tem interesse em investir, é só você entrar no seu home broker da corretora que você tiver. Aí você pesquisa o ativo que você quer. Ó, por exemplo, você tem que... Eu tô aqui no home broker aqui da Clear. Aí é só você procurar o ativo que você quer no seu home broker. Por exemplo, a Apple. Caso você não saiba o código, joga o nome da empresa que você quer, por exemplo, o Facebook, lá o Google, né? Joga lá Google BDR, ou Facebook BDR. Provavelmente vai aparecer lá o sticker dele, né? Aí você vem e pesquisa pelo sticker dele. Por exemplo, da Apple, a APL34. Aí para você comprar é muito simples, é só dar a ordem aqui mesmo de comprar, como qualquer outro tipo de ação comum mesmo. E agora, será que vale a pena mesmo investir em BDR? Eu cheguei a uma conclusão que, e como diversificação, é claro que você tem que diversificar mesmo entre os países, então vale a pena. Agora, em relação a ou a BDR ou você abrir uma conta lá fora, eu ainda acho que BDR vale mais a pena do que abrir uma conta lá fora, porque é muito mais simples para, se você está começando agora, né, essa parte de investimento, você já começa a diversificar com muito mais facilidade, através aqui da nossa bolsa mesmo. E para quem está começando agora, que é o foco do canal, talvez esses investimentos não sejam tão grandes assim. E eu fiz umas continhas com menos de $1.000, por exemplo, para investir, não compensa abrir uma conta lá fora e fazer essa remessa de dinheiro. Pelo fato de você pagar tantas taxas assim, não compensa. Então é melhor você manter nas BDRs mesmo. E aí, maninhas e maninhas, vocês gostaram do vídeo? Vocês conseguiram entender mais sobre BDRs? Como é que funcionam? Vocês vão investir? Comenta aqui, eu quero saber um feedback de vocês. Eu sei que o vídeo foi um pouco mais maçante, assim, mais conteudista, né? Mas eu espero que tenha sido claro e tenha facilitado a linguagem ali para você poder entender melhor. E se você ficou com qualquer tipo de dúvida, vai lá no Instagram, @moneynvest.oficial, e tira sua dúvida lá, segue a gente, comenta lá, manda um direct, que eu vou fazer questão de responder, beleza? Então, até o próximo vídeo.